Hoje é dia 1º/9, oitavo ano B. Hoje a gente vai falar a respeito de equações polinomial do segundo grau, do tipo ax mais b. Ax ao quadrado é igual a b. Vamos lá, pessoal. Já copiem isso daqui, tá? Principalmente a data e o assunto de hoje. Primeiro, deixa eu explicar para vocês o seguinte. Tem uma galera aí que quer participar da aula. Pronto? Não, ainda não. Deixa o rapaz terminar a conversa dele lá. Tá com o caderno aberto, pelo menos? Tá copiando? Senão você vai ter que conversar lá na coordenação, cara. Vamos lá. Primeiro, pessoal, vamos entender o que é isso aqui, ó. Segundo grau. Então, vou escrever aqui, ó. Grau de uma equação. Se eu tiver assim uma continha desse jeito, ó, vamos pôr, vou sempre igualar a zero para ficar mais fácil de entender. Mas se eu tenho uma equação assim, ó, 2x mais 1 é igual a zero. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Ela é do tipo ax mais b é igual a zero. O a aqui seria 2, o b seria 1. E isso aqui é uma equação do primeiro grau. Sim. Equação do primeiro grau. O expoente aqui da letra é 1. Então a gente costuma falar, como a gente trava o x aqui, ó. E todo o resto pode ser qualquer número. O que vai importar é o expoente do x. Então a gente fala que ele é do primeiro grau. Uma equação do segundo grau, ela teria esse formato aqui, ó. Ela teria, por exemplo, x ao quadrado, pode ser, mais 5x menos 8 igual a zero. Ela seria do tipo... Sim, né? Então o A seria 1 e o 2 seria... O A seria 2, aqui sim, tá? Aqui seria do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E como o maior expoente do x é 2, ela seria do segundo grau. Tá? Daqui a pouco eu vou voltar nisso daqui. Se eu tivesse uma equação do terceiro grau, como que ficaria? Eu teria que ter algum número x ao quadrado, por exemplo, menos 3x ao cubo, perdão, mais, sei lá, 4x ao quadrado menos 3x mais 11 igual a zero. Então aqui ela seria do tipo ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero. Como o maior expoente é o 3, ela seria do terceiro grau. E assim sucessivamente. Teoricamente, vamos crer e acreditar que vocês sabem resolver perfeitamente todas as equações do primeiro grau. A gente trabalhou muito com equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau é, em todas as circunstâncias, para ser fácil. Tá? Se não é fácil, é falta de algum empenho seu aí no estudo. Precisa ser fácil. Tá? Geralmente a gente vai resolver todas as contas com o princípio da equação do primeiro grau. Mesmo nas outras equações, a gente faz alguns cálculos, algumas coisas, mas recorre aos conhecimentos da equação do primeiro grau para ficar resolvendo as contas. Tá? O nosso assunto agora são equações do segundo grau. Tá? Nosso assunto agora
é para ser um pouquinho mais difícil. Ainda não vai ser muito difícil não, e até a equação de segundo grau é de boa, bem tranquilo. Mas isso aqui vocês vão ver de forma completa no nono ano. Nesse ano é só... Eu vou pedir para o pessoal que está ali no fundo ali, senta um aqui na frente e o outro do outro lado. Eu não aguento mais ficar chamando a atenção de vocês. Traz o caderno, senta aqui e o outro senta para cá. São 3, fica um em cada lado. E a aula está muito engraçada. O professor está falando, tem que dar muita risada. Aí tem que ficar comentando um com o outro para dar risada. São 4, na verdade, ali, né? Ok, então próxima vez que eu tiver que interromper a aula, quem estiver conversando aí dos 4 aí que eu ver, dá uma olhadinha também no caderno, ver se está copiando. Desce para coordenação qualquer coisa, hein? Vamos lá. Sim, vamos de novo. Equação de segundo grau, pessoal, é aquela então que vai ter um x ao quadrado. Ok? X ao quadrado, o maior expoente vai ser um x ao quadrado aqui. Isso é uma equação de segundo grau. Oi? Abaixar? Abaixar o quê? Ah, você quer... Entendi. Nossa, perdi totalmente o rebolado agora. Foi. Então, olha só. Só que nós ainda não vamos ter condição de resolver essa equação que a gente chama de completa. Isso daqui, ó, se tiver um valor aqui para o x ao quadrado, um valor para o x e um valor, um número aqui sem letras, a gente chama de equação completa. Essa nós ainda não vamos aprender a resolver. Ô, professor, mas quando o resultado dá 0 mesmo ou o quê? Ou dá 2, 4, 6? O valor do x vai ser o mais variado possível. Esse 8 aqui, se você jogar para o outro lado, você resolve. Deixa eu ir um pouquinho para baixo. Qual que é o problema da equação de segundo grau? Vamos comparar aqui uma equação, fazer uma tabelinha, só para vocês entenderem. Eu tenho aqui, ó, 2x mais 1, né? Que eu falei que era do primeiro grau. Então eu tenho 2x mais 1 igual a 0. O que a gente faz? Pega esse número e joga para lá. Ele vai ficar 2x é igual a menos 1. Aí o x vai ser igual a menos 1 dividido por 2. Quando o x está isolado, a gente chegou na resposta. Isso aqui é do primeiro grau. Isso aqui é o que a gente já deveria saber de cor salteado de tudo quanto é jeito, tá? Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Qual que é o problema da equação do segundo grau? Se eu pegar essa equaçãozinha aqui, ó, x ao quadrado mais 5x menos 8 igual a 0 e falar a letra para um lado, número para o outro, vai ficar x ao quadrado mais 5x é igual a 8. E com o conhecimento que a gente tem até agora, a conta trava aqui. Ela para aqui. Não dá para seguir. Com o conhecimento que nós temos até agora, de equação do primeiro grau, você não conseguiria, não dá para seguir do jeito que é do primeiro grau. A conta para. Essa conta, nós vamos aprender só no nono ano. Ânio. Essa aqui é um assunto pro nono ano, tá? Aí a gente vai ver que tem vários jeitos de resolver, dá para fatorar, dá para fazer de forma fatorada, dá para fazer por teorema de Bhaskara, resolver por soma e produto. Tem vários jeitos de resolver, tá? Mas isso daqui vai ficar para o nono ano. O que a gente consegue resolver é se não tiver esse valor aqui, ó, de 5x. Se não tivesse 5x sozinho. Se eu tirar, se eu, de alguma forma eu conseguir tirar esse valor, ou se a equação não tiver esse valor, aí eu consigo resolver a conta. É por isso que a gente fala que é do tipo ax ao quadrado mais b. É tipo assim, ó, vamos supor que a gente vai conseguir fazer, tá? Vai ser assim, vamos supor x ao quadrado menos 16 igual a 0.
Ou já deixando no formato que está lá, daqui a pouco a gente engrossa um pouquinho o caldo. X ao quadrado é igual a 16. Isso daqui, ó. Isso daqui. Vamos ver se eu consigo copiar. Consigo. Ctrl C, Ctrl V. Esse tipo de equação, ele tem esse formato. Só tem um x, que no caso está ao quadrado, que define que ele é uma equação do segundo grau, e aí ele vai ter mais um número. Às vezes esse número está para cá, está para lá, tem um pouco aqui, tem um pouco para lá, mas ele fica com esse formato, ou a gente consegue chegar nesse formato. Como que a gente vai resolver isso? É mais ou menos a mesma coisa que acontece aqui. Se está somando, passa subtraindo. Se estivesse subtraindo, passaria somando. Passaria, quando eu falo, é quando ele muda de lado, né? O sinal de igual aqui divide em dois lados. Então esse mais 1, quando eu coloquei do outro lado da igualdade, ele mudou de sinal. Era mais, ficou menos. Professor, por que o 2 não ficou menos? Porque o 2 está multiplicando, ele não está subtraindo, ele está multiplicando. Então ele passa dividindo. É sempre a operação inversa. Qual é a operação inversa da potenciação? Radiciação. Então, se tivesse um x ao cubo, eu passaria para o outro lado com um 3 aqui, raiz cúbica. Tá? Mas no nosso caso não é equação do terceiro grau. O que a gente precisa estudar é equação do segundo grau, desse tipo. Vai ter só um x ao quadrado, um número com x ao quadrado, mais um número, menos um número, alguma coisa assim, ou uma forma que a gente chega desse jeito. Só tem um probleminha, pessoal. Eu vou continuar, aqui eu vou colocar mais um símbolo daqui a pouco, tá? Teoricamente, a resposta seria 4. E de fato, 4 ao quadrado, 4 vezes 4 dá 16. Ok. Só que acontece que poderia ser também menos 4. Veja, se eu fizer menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 4, ele também dá... Apertei o botão aqui. Ele também dá 16. Então isso aqui, na verdade, ele tem duas respostas. Ele poderia ser 4 e poderia ser menos 4. Para resolver esse tipo de problema e a gente indicar todas as respostas possíveis, os matemáticos aí inventaram um símbolozinho. Colocaram o símbolo mais ou menos. Só que o símbolo mais ou menos em matemática não tem nada a ver com mais ou menos que a gente usa no português, no dia a dia. Ah, como é que você foi na prova? Ah, eu fui mais ou menos. Né? Ah, errei umas, acertei outras. Tem nada a ver com isso. O mais ou menos em matemática significa que um valor vai ser mais 4, o outro valor vai ser menos 4. São dois valores exatos, mais 4 e o valor menos 4. Tem duas respostas. E aqui uma curiosidade. Na verdade, vocês não sei se nem se vocês vão conseguir entender tudo o que eu vou falar. Equação do primeiro grau, ela tem uma resposta. Equação do segundo grau sempre tem duas respostas. Às vezes a resposta não é real, às vezes a resposta é imaginária. Existe um número que vocês ainda não conhecem, vocês ainda não tiveram acesso a ele, mas os matemáticos já descobriram uma imensidade, uma infinidade de números que não existem. E dá para fazer conta com esses números que não existem. Pois é, vocês reclamam aí dos númerozinhos, os caras já estão fazendo conta até com um número que não existe. Dentro desses números que não existem, sempre vai ter duas respostas. A equação de segundo grau sempre tem duas respostas. Às vezes, as duas respostas são números que não existem. Mas tem resposta. Mas o que seria números que não existem? 16 ali é mais, né? Mais ou menos. Aqui? No outro, do outro lado de lá. Esse? Não, lá. No menos mais 4, menos 4. Esse aqui? Menos Esse aqui eu vou quatro. apagar, peraí.
Vamos lá. Aqui tá certo. Aqui e aqui? Menos 4 vezes menos 4. Sim. Isso. Mais 16. Isso aqui foi só um rascunho. Eu já ia até apagar isso daqui. Não, pode jogar, o senhor tá copiando agora. Não, então, é justamente para vocês não copiar isso aqui. Isso aqui é um rascunho para vocês entenderem por que tem duas respostas. Tá? Já foi? Então deixa. Mas isso aqui era só para vocês entenderem que pode ser o mais 4, mas pode ser também o menos 4. Oi? Subiu. Ela pagou. Subiu. Esse é um número que não existe. Seria o número que não existe. Isso aqui. Isso daqui na matemática é um assunto do terceiro ano do ensino médio depois de faculdade, tá? Isso aqui a gente troca por uma partícula imaginária. Aí todas as contas que nós fazemos dentro de números complexos, números imaginários ou números complexos, a gente faz chegar nessa partícula e chama essa partícula de I. I é um número imaginário, uma partícula imaginária. E aí, assim, como é que eu vou explicar para vocês? Alguns resultados davam isso daqui e parava a conta, até que alguns matemáticos viram, não, dá para seguir. Vamos chamar isso aqui de I, estabelecer algumas regras e continuaram as contas. E de vez em quando, ou às vezes acontece de você trabalhando com os números imaginários, ele retornar através das contas, das operações, para números reais. E aí você consegue resolver algumas coisas, estabelecer alguns graus, algumas medidas, alguns valores, descobrir alguma vacina, descobrir algum equipamento novo, justamente por conta disso. É mais ou menos por aí, tá? Assim, bem a grosso modo é por aí. Mas vou apagar. Enfim, mas para o nosso caso, que a gente trabalha só com os números que existem, que a gente chama de números reais, pode acontecer, deixa eu pensar agora no que eu vou falar, de não ter resposta, tá? Pode acontecer de não ter resposta. Por exemplo, já que eu citei, aqui, deixa eu só acrescentar aqui, depois eu falo da possibilidade de não ter resposta. Então, o que eu ia falar para vocês é o seguinte, tem duas respostas. Aí a gente costuma colocar assim, ó, conjunto solução. Como tem mais de uma resposta, a gente faz assim, menos 4, mais 4. A ordem tanto importa, você poderia colocar 4 e menos 4, mas geralmente a gente coloca em ordem crescente. Então, um primeiro valor negativo, o outro segundo valor positivo. Outra coisa, as contas de vocês, por enquanto, mas bem por enquanto, vai acontecer isso aqui, ó. Um valor positivo, outro negativo. Um positivo, outro negativo. Um negativo, outro positivo. O mesmo valor. A conta deu 5, vai ser mais 5 menos 5. A conta deu menos 3 quartos. Um vai ser menos 3 quartos, outro vai ser mais 3 quartos. É sempre o mesmo número, só que um sinal. Pelo menos por enquanto, no 8º ano. Lá na frente, 9º ano, quando aprender o teorema de Bhaskara e outros tipos de resolução, aí vocês vão ver que esse conjunto de solução pode ter dois números quaisquer. E por enquanto, ou vai ter duas respostas ou não vai ter nenhuma resposta. Vamos supor, ó, vamos chamar esse aqui de exemplo A. Vamos fazer uma conta B aqui, ó. Vamos supor que esteja assim, x ao quadrado é igual a menos 9. Se a gente for resolver isso aqui, o que vai acontecer? Você vai colocar x, para tirar esse 2 daqui, você coloca o sinalzinho de mais ou menos e joga aqui no menos 9. Qual que é a raiz quadrada de menos 9? 2? 3? Vamos lá, 3 vezes 3 dá 9. Certo? Então não é 3. Tem que dar menos 9. Então, menos 3
Se eu fizer menos 3 vezes menos 3, vai dar 9 positivo. Ou seja, então, mas aí você está colocando dois valores para uma letra. Não pode. Ou ele é menos 3 ou ele é 3. Professor, mas aqui é mais ou menos 4. Não, a resposta é 4 positivo ou menos 4. É um número só. Tá? A resposta ou vai ser um ou vai ser outro, mas tem duas respostas possíveis. Nesse caso aqui eu teria que multiplicar dois números diferentes. Não pode. Então, quando isso acontecer, de aparecer assim uma raiz quadrada de um número negativo, você só coloca assim, ó, não pertence ao conjunto dos números que existem, conjunto dos números reais. Isso aqui significa não pertence, ao conjunto dos números reais. Ok? Tranquilo até aí? Então vamos lá, vamos dar uma recapitulada que eu vou pegar depois alguns tópicos ali da apostila para a gente ir vendo aqui o que faz, o que não faz. E recapitulando, grau de uma equação, vamos lá, grau de uma equação é o maior expoente de x. Quando eu tenho uma equação, tá? Eu vou atribuindo letras para os outros números. Então, para o x ao quadrado é A, para o x sozinho é B, para o número sem letra, C. Se fosse uma do terceiro grau, eu ia colocando A, B, C, D. E aí a gente sempre tenta ir organizando os números justamente nesse sentido, ó, 3, 2, 1, e aqui seria sem expoente, né? Sem letra. Então sempre fica nesse sentido, justamente para a gente chamar de A, de B, de C, de D. E se tiver mais graus, quarto grau, quinto grau, sexto grau, vai sempre indo nesse alfabeto aqui. Ok? Tranquilo? E aí, a gente vai olhar daqui a pouco na apostila, o valor que acompanha o x ao quadrado é o valor referente a A. O valor que acompanha o x é o B. O valor do número que não tem letra é o valor do C. Tá? E todas as equações, vocês viram resolvendo aqui alguma coisa, a gente acaba jogando para lá ou para cá e acaba você deixando nesse formato. Tá tranquilo? Muito difícil até agora? As contas aí que na prática vai acontecer é justamente isso aqui, ó. Deixa eu fazer uma continha aqui um pouquinho mais difícil. Letra C. Pouquinha coisa. Não tem como complicar isso aqui, não. Tem sim. Vamos pôr assim, ó. X ao quadrado mais 6 é igual a 10. Como que resolve isso? Por enquanto vocês vão resolver igual resolve a equação do primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. Então esse carinha aqui, ó, esse carinha, eu tenho que jogar ele para cá. X ao quadrado é igual a 10 menos 6. X ao quadrado é igual a 4. Concordam? Sim. Para eu achar o valor aqui, eu vou ter que fazer aqui x
é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Ok? Ficou um pouquinho mais difícil, mas pouca coisa. É que aqui eu tive que fazer uma continha. Até que chega numa hora, deixa eu grifar aqui de novo, que ele fica naquele formato que está lá no título. Ele fica nesse formato aqui, ó. Um número, um x ao quadrado igual a outro número. Olha lá. Tá certo, não. Só não vai ter resposta quando o x aqui for negativo. Quando o valor aqui for negativo. Quando tiver uma raiz quadrada de um número negativo. Ok? E aí a gente pode colocar aquele conjunto de solução. Quais são as soluções desse problema aqui? Menos 2 e 2. Ok? De boa? Estão copiando? Oi? Deixa eu ir para a apostila bem rapidinho. Equações do segundo grau. Então aqui já tem algum exemplo de equação de segundo grau. Acho que vocês já vão conseguir entender o que está no livro. Tá? Se vocês quiserem acompanhar, eu estou na página 266. Tem um probleminha lá em cima, bem interessante, depois a gente vai retomar isso daqui, ó. Tá? A gente vai resolver isso daqui, que é um probleminha de área. Depois eu retomo ele aqui e a gente resolve. Vai fazer esse caso aqui. Vamos lá. Equação do segundo grau. Vai ter o x ao quadrado. Tá vendo ali o x ao quadrado? E aí os valores que acompanham o x ao quadrado. O a é o x ao quadrado, né? O valor que acompanha o x ao quadrado. O valor que acompanha um x é o b. O valor do número sem a letra é o c. Ok? Daqui a pouco eu vou complicar um pouquinho isso aqui, mas vocês vão ver que toda a conta de equação de segundo grau eu consigo reduzir isso daqui. Tá? No segundo exemplo, ó, o a. O b é 1. Está invisível, né? 1x, menos 1x. Então, o a é 3. O b é menos 1, que aqui está negativo. E o c é menos 9. Consegue entender aqui da onde que surgiu os valores de A, de B e de C? Sim? Valor do A, o valor que acompanha o x ao quadrado. Valor do B, o valor que acompanha o x. O x sem expoente. E a letra C é o número sem letras. A, B, C. Bom, mas aí a gente tem uns problemas. Aqui, ó, eu tenho o A. Apareceu o X, eu tenho o B. E não tem mais número. Isso significa que o C é 0. Aqui é o contrário. Eu tenho o x ao quadrado, então o valor do A é 1. Mas veja, eu não tenho x. Isso significa que o valor do B é 0. E o C vai ser menos 49. Sempre vai ser A, B e C. E eles têm que aparecer. Para C do segundo grau, o A nunca vai ser 0. Se ele for 0, acaba, né? 0 vezes x ao quadrado, 0 vezes qualquer número, o número some. Então, numa equação do segundo grau, o A tem que ser diferente de 0. Ponto. É o valor que acompanha o x ao quadrado e não pode ser 0.
O valor que acompanha o x é o b. E o número que não tem letra é o c. Ok? Quando tem valor o a, o b e o c, nós falamos que a equação é completa. Vou repetir. Uma equação do segundo grau é completa quando b e c são diferentes de zero. Se eu tenho o valor de a, se eu tenho o valor para b, se eu tenho o valor para c, todos eles diferentes de zero, a equação é completa. Se o b ou o c for igual a zero, ela é incompleta. Nós só vamos conseguir resolver por enquanto o incompleta quando o c for igual a zero. Falei errado. Quando o b for igual a zero, tá? Nessa circunstância aqui, ó, em que o b for igual a zero, quando eu grifo aqui, grifa tudo. Quando o b for igual a zero, a gente vai conseguir resolver. Nessas outras duas circunstâncias, ainda não. Essa daqui a gente, um pouquinho de estudo, um pouquinho, é fácil, mas precisa de um estudo um pouquinho mais aprimorado, tá? E essa daqui também a gente vai conseguir porque o b é zero, né? Isso aqui também dá para resolver, a resposta sempre vai ser zero. Mas basicamente nós vamos encontrar a resposta para equações desse tipo aqui, ó, em que o x ao quadrado tem um valor para x ao quadrado, senão na equação de segundo grau, não tem um valor para x, tá? E tem um valor para c. Saiu 2, né? Saiu um aqui. Ah, não, só. Bom, aqui está aparecendo aquele símbolo que eu falei para vocês. Ok? Deixa eu ver se o livro apostila de vocês vai cobrar a questão do conjunto de solução. Tá aqui, ó. Conjunto de solução. Ok? Então, por enquanto, pessoal, o que tem de novo, assim, de novo, é só que quando aparecer o x ao quadrado, você precisar tirar aquele x ao quadrado, do outro lado você vai colocar mais ou menos raiz quadrada do número que aparecer. E aí eu quero colocar uma segunda situação que eu nem sei se o livro aqui ele vai cobrar de vocês ou não. Aqui está um exemplo de uma equação completa com outra resolução. Nem sempre a solução vai ser assim, igual eu falei, 7 menos 7, mas por enquanto vai ser, tá? Se bem que será que ele está exigindo aqui que o c igual a 0, vocês vão fazer a conta? Eu estava achando, não tinha visto isso. Tá, depois... Porque aqui está um... Vamos lá. Isso. Ok. É o que eu estou pensando mesmo. Eu dei uma travada aqui que tá... Não tinha reparado que tinha esse segundo exemplo aqui. Na verdade eu falei que era completa e não é completo. O c igual a 0. Depois eu dou uma explicada. Não é difícil, tá? Mas depois eu quero ir com calma nesse daqui. Primeiro vamos só nesse primeiro exemplo aqui, ó. Tá? E quando o b e o c for 0, o valor do x também vai ser 0. Por enquanto fica assim. Exemplo 1, exemplo 2. Deixa eu ver o exemplo 2. Tá bom? O exemplo 2 aqui, ó. Tem esse valor 20. Deixa eu ver se o 20 vai dar certo. 20 por 2 dá 10. Dá. Bom. Ok. Deixa eu fazer o seguinte. Vou pegar os 3 exemplos aqui. E nesse daqui eu vou ir um pouquinho mais à frente. Primeiro exemplo. Vou pegar isso aqui.
Vou colar. Preciso de mais uma página. E a gente vai resolver juntos. Eu preciso colocar aqui fundo branco. Pessoal, essa palavrinha aqui, ó, solução. Qual a solução? Eventualmente, pode aparecer assim, ó. Quais são as raízes da equação tal, tá? Qual a solução e quais são as raízes? É a mesma coisa. São termos aí matemáticos. Professor, raiz, o que é isso? É a solução. E aí quando fala conjunto solução, solução a gente já tem em mente que é um conjunto de solução. Às vezes tem mais de um valor que resolve. Tá? Então como que ia funcionar isso daqui, ó? Como que eu resolvo essa conta? Nem sempre é igual a zero. Mas nesse caso aqui, vamos lá. 36x ao quadrado menos 1 igual a zero. Ia ficar 36x ao quadrado é igual a 1. Dúvidas até aqui? Era menos, passou para o outro lado, ficou mais. O 36 está multiplicando, ele passa dividindo. Aí, para eu tirar esse x ao quadrado daqui, ficar só o x, aí entra a história do mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 36. Professor, Oi. não é só seca, Não entendi. O senhor fez a 6. Sim, tá aqui, ó. Tá até o conjunto de solução. O senhor consegue esperar um pouquinho? Oi? Consegue esperar um pouquinho? Como que é? Vai lá, copia, mas aí já vai perdendo. Ficou um tempão aqui na tela. Deixa eu só terminar aqui, depois você volta lá, tá? Parar a explicação no meio fica complicado. Então, cheguei até aqui. Pessoal, raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 36 é 6. Estão lembrados como que tira a raiz quadrada, pessoal? Quando é número pequenininho, entra na tabuada, né? 6 vezes 6 dá 36. Mas você faria assim, ó. Divide por 2. Metade de 36 é 18. Divide por 2. Dá 9. Agora só consigo dividir por 3. Dá 3. E dividido por 3, dá 1. A raiz é quadrada. Se é quadrada, a cada dois números iguais, eu separo 1. A cada dois números iguais, eu separo 1. E aí eu faço 2 vezes 3, 6. Tá? É assim que a gente chega nesse resultado aqui. Vou deixar essa continha aqui para vocês lembrarem. Isso daqui é um rascunho para a gente encontrar a raiz quadrada. Aí ficou um círculo, tá bom também. Ficou bonitinho. Tá? Isso aqui é um cálculo que a gente faz para encontrar a raiz quadrada. Pega o número, tá? Vai fatorando, e aí, como a raiz é quadrada, a cada dois números iguais você separa um número. Cada dois números iguais você separa um número. E aí você faz 2 vezes 3, 6. Como assim? Assim, professor, tem que separar um, então, é 2, 2, 2, 2. Tá, se tivesse assim, 2, 2, 2, tá, vamos lá. Eu até falo. Vamos supor que tivesse raiz quadrada de 16. Você ia dividir, ia ficar 2, 2, 2 e 1. É isso? Cada dois números você separa 1. Cada dois números você separa 1. 2 vezes 2, 4. A raiz quadrada de 16 é 4. 4 vezes 4 dá 16. Ok? Não, a pergunta dele foi boa.
Eu só vou apagar aqui, gente, porque não tem nada a ver com a conta, tá? Mais pra cima? Dá uma olhadinha, pessoal. Em linha por linha, se tem algum lugar aqui que você não entendeu. Pô, só um café. Pois é, Um café na sua um parte. chazinho. Feliz. Mas um pouquinho de café. Ei, vai pegar borracha, louco. Vou falar com o vizinho ali, aí. Deixa isso. Pô, na moral, nossa, esse cara tá de brincadeira. Jesus tá carregado, né? Não. Foi, pessoal? Posso baixar aqui? Esse aqui foi um primeiro exemplo, né? Vou chamar ele de letra A. Não, tá exemplo 1. Na apostila de vocês ali, eu vou escrever aqui, tá? Ele tá exemplo 1. Quero fazer o exemplo 2 já. Oi? Eu não entendi nada. Perdeu o negócio? Coisa terrível, perder o negócio. Ah, aqui faltou eu colocar o conjunto de solução, né? Sempre importante, pessoal. Mais pra frente isso pode fazer falta, tá? Como tem mais de uma resposta, menos 1/6. Menos 1. De novo. Menos 1/6. Olha que bonitinho. Mais 1/6. Aê. Opa. Agora sim eu vou falar aê. Vamos para o exemplo 2? Pô, manda o Ian aqui logo. Vamos lá. Vai estar toda borracha, velho. Não foi minha avó. Vamos lá. Pessoal, 2x ao quadrado menos 40 igual a 0. Tá aqui, ó. Certo? Querem tentar fazer? Tá, daqui a pouco vocês vão tentar. Vamos lá. Letra para um lado, número para o outro. Ok? Dúvidas daqui para cá? O 2 que está multiplicando, eu vou passar dividindo.
Então vai ficar x ao quadrado é igual 40 dividido por 2. X ao quadrado é igual a 20. Ok? X vai ser igual mais ou menos a raiz quadrada de 20. Qual é a raiz quadrada de 20? 10 vezes 10 dá 20? Então não é 10. 20, ele não tem raiz exata. 5 vezes 5 dá 20? Não, 5 vezes 4. 5 vezes 10. Não, raiz quadrada tem que multiplicar o número por ele mesmo. O 20 ele não tem raiz exata. Pessoal, mas nós aprendemos lá no primeiro bimestre a simplificar. O livro aqui ele não está cobrando isso. Mas aprendam, isso aqui cai muito em vestibular, concurso público. Pessoal, eu não acredito que eu vou ter que mandar para coordenação para jogar papelzinho, borracha, sei lá o quê. Tem que... Foi, professor. Gente, de novo, eu acho que eu já falei, não sei se foi nessa turma. Vocês precisam começar a crescer, gente. Eu também não gosto de ficar chamando a atenção. Eu já me coloco numa posição, deixa eu falar para todo mundo, eu preciso falar. É que parece assim que cresceu o corpo de vocês, mas a cabeça ainda não. A cabeça ainda é de criança. E que alguém tem que ficar chamando a atenção. Então vocês precisam mudar a postura, gente. Postura de quem cresceu. Vocês conseguem ver o diretor, a coordenação vindo aqui, dando um ralho em mim? Dando uma bronca em mim, assim, frente a todo mundo? Ou até, né, nem que seja, nem em particular que fosse. Hoje eu tô meio para a Bíblia. Mas na Bíblia fala assim, quando eu era criança, eu pensava como criança. Agia como criança, mas agora eu não sou criança mais. Então deixa eu falar para vocês, é vergonhoso. Eu teria vergonha se o diretor ou as coordenadoras viessem aqui e dessem uma bronca em mim, eu ia ficar com vergonha. Se me chamassem em particular, das duas umas, ou eu ia ficar com vergonha de ter feito alguma coisa errada, ou eu ia ficar com muita raiva de ter sido chamado a atenção de uma coisa que eu não fiz ou que eu estou certo. Porque é um negócio muito sério esse negócio de ficar tendo que chamar atenção. Eu preciso ter uma postura, gente. Uma postura de que não vou ser chamado a atenção. Aí eu vou mandar para a coordenação a criança porque fica brincando de jogar borrachinha num no outro. Aí chama o pai para bater no bumbum da criança. Fala sério, gente. Pelo amor de Deus. Vocês precisam começar a ter postura. Deixar de ser criança de vez. E começar a ter uma postura de quem cresceu, né? Estão entendendo o que eu estou falando, gente? Eu também não gosto de chamar atenção. Eu procuro evitar o máximo possível chamar atenção. É que chega uma hora que, putz... Ok? Pensem nisso, gente. É para o bem de vocês. E comece a ter uma postura de ter vergonha de ser chamado a atenção. Não é fazer aquele risinho amarelo assim. É de, puxa, não vou fazer mais para nunca mais ser chamado a atenção na frente dos outros. Vamos lá. Pessoal, o livro aqui, eu estou vendo, ele não está cobrando isso. Mas, invariavelmente, quando vocês forem fazer uma prova de Enem, de vestibular, de concurso público, alguma coisa nesse sentido, lá nas alternativas, alternativa A, alternativa B, C, D, E, não vai ter essa resposta. A conta não para aqui. E é por isso que eu estou cobrando, precisa fazer isso. Tá? Faz a simplificação do radical, a simplificação do raiz.
Aqui vai dar 10. 20 dividido por 2 dá 10. Dividido por 2 dá 5. Dividiu por 5 deu 1. Aí o que acontece? Eu só consigo tirar o 2 da raiz. Então o 2 está aqui fora. Deixa eu colocar mais longe. O 2 eu consigo tirar da raiz. Mas o 5 ficou sozinho. O 5 fica dentro da raiz. Isso aqui é a simplificação. Essa resposta vai dar mais ou menos 2 raiz de 5. Tá? Isso daqui é a resposta correta. Quando a gente não tem um valor, um número, tá, que dá para tirar da raiz, o número fica dentro da raiz. E isso aqui a gente chama de simplificação de radicais. Tá? A resposta lá no A, B, C, D ia estar desse jeito. Ok? Então é mais para vocês saberem. Se vocês chegarem até aqui, beleza. Mas o ideal é chegar aqui, ó, nessa resposta. E aí o conjunto solução, menos 2 raiz de 5, mais 2 raiz de 5. Ok? Bom. Tá. Vou pegar o exemplo 3 aqui. Exemplo 3, ó. A conta parou aqui no mais ou menos raiz de 20, mas façam aquela simplificação. Depois eu vou voltar aqui um pouquinho para falar a respeito desses 3 símbolos aqui, ó. Aliás, aqui tem um símbolo matemático. Alguém sabe o que é esses 3 pinguinhos? Esses 3 pinguinhos aqui, ó, na página 268. Dá uma olhadinha na apostila que vai ver melhor. Aqui, ó, tem 3 pinguinhos. Esse é um símbolo matemático, tá? Assim como esse símbolo aqui é um símbolo matemático. Já viram esse símbolo? Não. E esse aqui? Não. Vamos lá. Vamos com calma. Ops. Espera aí. Exemplo 3. Determine a solução da equação. Aqui está a nossa equaçãozinha. Tá? É essa aqui que a gente vai fazer a conta em cima dela. Determine a solução da equação x² mais 12x igual a 0 no conjunto dos números reais. Esse símbolo aqui, ele significa conjunto dos números reais. Tá? Conjunto dos números que existem, vamos dizer assim. Na prática, a gente escreve assim, ó. É que o computador escreve desse jeito. A gente, quando vai escrever no caderno, a gente escreve desse jeito aqui. Um R com um risquinho do lado. Você pode até fazer o R do jeito que você costuma fazer, só faz um risquinho assim, ó. Tá? Para indicar que é o conjunto dos números reais. Pessoal, resolvendo essa conta. x² mais 12 igual a 0. x² igual a menos 12. X vai ser igual a mais ou menos, para tirar a potência aqui, né? A gente coloca mais ou menos raiz quadrada de menos 12.
sempre que aparecesse menos 12 aqui na raiz quadrada, ou você vai colocar não pertence ao conjunto dos números reais, ou você vai colocar o símbolo assim, ó. Deixa eu ver como é que eu faço. Solução igual conjunto vazio, tá? Esse símbolo chama-se conjunto vazio. Tem um outro jeito de escrever o conjunto vazio também. Você poderia escrever assim, ó. Vou escrever ou solução igual abre e fecha chaves. Isso aqui também é conjunto vazio. Mas geralmente a gente escolhe esse aqui. Raramente a gente escreve desse jeito, tá? Mas comum. Acho que é... sei lá. Prático. Você vai chamar 12, você chama de uma dúzia. Aí você fala 6, meia dúzia. Aí você fala meia, qual que é o seu número? 55663. Né? Na prática, 6 e meia dúzia é a mesma coisa, né? E na prática a gente acaba meio que só usa isso aqui. Em vez de usar esse, a gente só quase que usa esse daqui. Pessoal, como resposta, você pode deixar desse jeito, não pertence ao conjunto dos números reais. Então, vamos lá. Esse símbolo aqui é o não pertence. Tá? E esse aqui, conjunto dos números reais. Então, não pertence ao... Vou apagar esse bagulhinho aqui. Nossa, ficou feio. Não pertence ao conjunto dos reais. Você pode deixar desse jeito ou colocar a resposta aqui, ó. Solução igual conjunto dos números vazios, conjunto dos vazios, ou conjunto vazio. Eita, mas o outro fez, por que você não quer fazer um círculo? Faz um círculo. Olha. Não quer fazer o círculo? Quero ver ele não fazer círculo agora. Pronto. Tá? Solução vazio, conjunto vazio. Tá? Não tem resposta. Não tem resposta, pessoal, não é zero, tá? Zero não é conjunto vazio. Zero é uma resposta. Conjunto vazio não tem resposta. Então, esse daí não tem. Não existe. Não tem resposta. Então vamos supor que você foi comprar um negócio. Chegou lá, era de graça. Quanto que você pagou? Zero. Vamos supor que você foi comprar um negócio. Chegou lá, não tinha. Quanto você pagou no negócio? Você não pagou. Você não comprou. Não tinha vazio. Não tinha nada. Conjunto vazio. Conjunto vazio é sem resposta. Zero é uma resposta. Conjunto vazio é aqui. Não é resposta. Não tem resposta. Não existe. Tá? Não sei se vocês conseguiram chegar a entender isso, mas é isso aí. Aí, galera, foi os 3 exemplos. Tenta fazer o jogo rápido da página 268. Vou pegar mais uma página. Já copiaram? Alguém possa mudar de página? Vou pôr aqui, ó, jogo rápido. Página. Nossa, não consigo enxergar. 268. Dois minutinhos para vocês terminarem isso daí. Sim, é rapidão, pode ir.
1 sobre 3. É a raiz quadrada de 9. Foi? Faz no seu próprio livro, tá, gente? Não precisa copiar. Daí você faz no livro, já tá copiado lá. Oi? Não entendi. Um negativo? É um 3, tá? É, raiz quadrada de mais ou menos 1/9. E daí vai dar 1 menos 1 terço e mais 1 terço. Mas tá bom, já fez, já tá ajudando. Deixa eu copiar lá do livro. Ninguém viu a resposta? Ninguém vê a resposta. Pessoal, parem com isso. Foi dar um amarelinho. Tem que ser amado e a... Façam essa continha aqui. Além dessa conta, pessoal, eu vou pegar outras duas que tem na apostila, que são bem interessantes. Uma tá lá no começo. Essa aqui. Já fizeram? Deixa eu ver se... Pessoal, eu vou diminuir um pouquinho o zoom. Não, essa aqui eu vou fazer com vocês. É só o jogo rápido. Depois eu vou fazer essa daqui. Tem na apostila de vocês logo no começo, tá? E eu vou fazer também a questão 1 da atividade aqui. Quando você passa nada, desgraçado. Oi? Não entendi. Ele falou que foi muito lindo. Qual mais? Por aí. Vamos lá. Pessoal, qual o conjunto de solução da equação 9x menos 1 igual a 0 no conjunto dos números reais? Bora, Lu. Professor, vou pegar aqui, professor. Então, para. Toda vez que sai, bora, Lu. Na moral, já tá fedendo pra caralho. Só um pouco a parte do aliás, voltar. Mano, acho que você acha que Para de peidar, viado. Um pouquinho. Ok, pessoal, vamos lá. Para de peidar, viado. Ah, viado. Pessoal, tô tentando dar aula. Vai ficar peidando aqui, professor. Tá, o que você quer que eu faça? Até aqui, pessoal. Tranquilo? Qual é a raiz quadrada? Qual é a raiz quadrada de 1? 1, 1, Qual a raiz quadrada de 9? 3. Tá? Aqui a gente chega na resposta, é só colocar o conjunto de solução. Menos 1 terço mais 1 terço. Isso aqui, gente, é a resposta para o jogo rápido. Dá uma olhadinha bem rapidinho aí. Fala para mim aonde que está a dificuldade, da onde vocês travaram, aonde vocês erraram a conta. Tranquilo?
Aqui para cá, eu mudei o 1 de lugar, mudou o sinal. O 9 que estava multiplicando, veio dividindo. Para tirar esse 2zinho daqui, que não tem aqui, ó, coloquei raiz quadrada. Para colocar raiz quadrada, não pode esquecer do mais ou menos. Tá? Aí, raiz quadrada de 1 é 1, 1 vezes 1 dá 1. Raiz quadrada de 9 é 3, 3 vezes 3, 9. Um valor positivo, outro valor negativo. Um positivo, outro negativo. Aqui está a resposta. Ok? Por isso que ele falou que era jogo rápido. Pessoal, agora dá uma olhadinha nesse exercício aqui, ó. Um retângulo de dimensões x mais 1 e x menos 1 tem uma área de 143 centímetros quadrados. O que significa isso? Significa o seguinte: se você multiplicar esse por esse, vai dar 143. Então, se eu fizer, deixa eu colocar aqui, ó, se eu fizer x menos 1 vezes x mais 1, vai dar 143. Isso daqui, pessoal, a gente já estudou produtos notáveis? Não tô lembrando. Professor, então o valor do x é 143, não? Não. Porque vezes 1. Não, vamos lá. Pessoal, eu vou colocar a resposta direta, daqui a pouco eu vou chegar nele aqui. Isso daqui vai dar x ao quadrado mais 1. Tá? Isso aqui a gente chama de produto notável, produto da soma pela diferença. Se eu fizer o chuveirinho aqui, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, x. Menos 1 vezes x, menos x. E menos 1, opa, tem um errinho aqui. Aqui é menos. Menos 1 vezes mais 1 vai dar menos 1. E aí você corta, ó, mais x menos x, você chega no resultado. X ao quadrado menos 1 igual a 143. Vou passar esse menos 1 para lá. Vai ficar x ao quadrado igual a 143 mais 1. X ao quadrado é igual a 144. X vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 144. Alguém sabe a raiz quadrada de 144? 16. Não. 8 vezes 8, 64. Pessoal, presta atenção. A raiz quadrada de 144 é 12. 12 vezes 12 dá 144. Mas se você não sabe a raiz quadrada, o que você precisa fazer é isso aqui, ó. É esse tipo de conta que tem que fazer. Divide por 2, dá 72. Divide por 2, vai dar 36. Estou fazendo meio rápido por causa do tempo, tá? Divide por 2, 18. Ai, meu Deus do céu, vou ter que começar a chamar a atenção de novo das crianças. Não, eu tô vendo aqui. É que eu, de novo, eu fico constrangido, mas tem um pessoal que não sei, tem que chamar a mamãe para bater no bumbum. A cada 2 iguais. Então, se eu fizer 2 vezes 2 vai dar 4. 4 vezes 3, 12. Tá aqui a resposta. Pessoal, só tem um detalhe. Isso aqui é medida. Medida não aceita, não existe medida negativa. Então, menos 12, deixa eu colocar um pouquinho aqui mais para baixo. Nesse caso, como é medida, menos 12 não serve como resposta.
Não existe medida negativa. Então, como eu estou lidando, o menos 12 daria certa conta. Vai dar lá os tal de 143. Tá? Mas se eu fizer com um retângulo, não tem como eu fazer um retângulo com a medida de menos 12. Então, a resposta, o valor do x é 12. 12 positivo. Só serve o mais 12. Presta atenção, pessoal. Quanto que é 12 menos 1? 11. E quanto que é 12 mais 1? 13. Se eu multiplicar esses dois, tem que dar 143. 13 vezes 11. Vamos ver se dá. 1 vezes 13, 13. 1 vezes 13, 13. 3, 4, 1. Então veja, o único número que resolve essa conta é o x valendo 12. Para esse lado valer 11, esse lado valer 13, 13 vezes 11 vai dar 143. Não. Ok, galera? Conseguiram entender até aqui? Tem mais uma conta aqui, ó. Essa aqui é a primeira conta da atividade de vocês, que eu vou passar daqui a pouquinho. Considere a medida do terreno com o formato quadrado. Então, a medida do terreno com formato quadrado de 289 metros quadrados. Quem que está falando alto comigo ainda junto? Pessoal, quarta vez que eu tenho que chamar a atenção de vocês. E já foi falado, tem atitude de quem cresceu. Pelo amor de Deus, gente. Qual está construída a casa de Thaís? Quanto mede cada lado deste terreno? Isso daqui é a área. A área de um quadrado é o lado ao quadrado. Pessoal, só substituir aqui a gente tem a equação. A área é 289. O lado é x. Como que eu faço para descobrir o valor do x? Se está ao quadrado, ele passa por outro lado, mais ou menos raiz quadrada de 289. Vai ser o valor do x. A raiz quadrada disso daqui é 17. O menos 17, por ser medida, não serve. Menos 17 não serve como resposta ou como solução. Eita, ficou apertado aqui. Menos 17 não serve como solução. Logo, a resposta aqui é 17. Ok? Pessoal, essa aqui é a primeira atividade que eu vou passar hoje para vocês, tá? É para casa. Sim. Para casa. Páginas 269, 270 e a primeira questão da 271. Só isso? Essa aqui só é a questão 5, tá? Somente a questão 5, não precisa fazer o resto não. É cigarro. Pessoal, próxima aula, que acontecer isso que aconteceu hoje, eu vou chamar a coordenação e explicar toda a situação, que eu estou pedindo para vocês terem postura e vocês respondem com isso. Tá? Eu vou fazer questão de conversar, chamar pai, fazer seu pai ou sua mãe sair do seu trabalho para vir na escola para falar que você está jogando papelzinho nos outros. Nossa, a gente vai ficar jogando.